Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. O meu objetivo no vídeo de hoje é explicar para vocês, por meio de uma parábola de facílima compreensão, a essência das ideologias políticas modernas, que de fato predominam em nosso mundo e orientam todas as discussões e os comportamentos políticos, tanto nossos quanto ao nosso redor. Vamos lá. Para você que não me conhece, eu sou professora de filosofia, especialmente de história da filosofia moderna, tenho conhecimento em primeira mão dos filósofos principais do século XVII, do século XVIII, e de fato consigo compreender a origem e os fundamentos filosóficos das ideologias modernas e entendo que eles têm um ponto em comum, e é esse ponto em comum que uma famosa parábola que circula na internet nos permite entender. Vamos à parábola. É a parábola dos três monges que encontram com o diabo e o diabo, diante dos três monges, diz para eles: se eu der a cada um de vocês o poder de mudar algo no passado, o que vocês mudariam? O primeiro monge diz: eu impediria que você, seu desgraçado, levasse Adão e Eva ao pecado, e o que consequentemente levou ao afastamento do ser humano de Deus. Então eu impediria que você influenciasse Adão e Eva a cometer o pecado original. Aí o segundo monge, ainda mais fervoroso, disse o seguinte: eu impediria que você próprio caísse nas suas tentações, ou seja, que você próprio se afastasse de Deus e se condenasse eternamente. E aí, na vez do terceiro monge, que era o mais simples de todos, o terceiro monge simplesmente se ajoelhou, fez o sinal da cruz e começou a rezar. Em algumas versões da parábola, a gente tem a descrição da seguinte oração: Senhor Deus, livra-me da tentação de não me perdoar pelo que eu poderia ter sido e não fui, pelo que eu poderia ter feito e não fiz, e dai-me a graça de viver santamente o tempo que me resta, não me deixando desesperar, mas confiar na tua misericórdia, pois me reconheço como mau e pecador. E depois que ele faz essa oração, o diabo urra em resposta a uma dor lancinante que ele sentiu e desaparece. E aí, os dois irmãos de vida consagrada viram ao terceiro monge e falam: nossa, irmão, mas por que você respondeu dessa forma? E ele diz o seguinte: em primeiro lugar, porque nós não devemos nunca dialogar com o inimigo, ou seja, com aquele que quer o nosso mal. Segundo, ninguém no mundo tem o poder de mudar o passado. Terceiro, o diabo não está nem um pouco interessado em nos ajudar, mas sim em nos prender ao passado para descuidarmos do presente. E o presente é o único tempo em que, pela graça divina, nós podemos colaborar com o próprio Deus. O ardil do diabo, que mais aprisiona as pessoas e as impede de viverem bem o presente, em união com Deus, é justamente esse tópico do poderia ter sido e não foi. Essa tentação de sair da história, por assim dizer. E ele encerra: deixemos o passado nas mãos da misericórdia de Deus e o futuro nas mãos de sua providência. Já o presente está em nossas mãos, unidas às mãos de Deus. Essa parábola manifesta a essência de todas as ideologias modernas. Todas, tá? Porque é o seguinte, e eu vou deixar algumas indicações para vocês poderem investigar isso que eu estou dizendo com a própria inteligência de vocês, né? O ser humano tem um orgulho, uma vaidade com relação à sua própria inteligência, com a sua capacidade de resolver problemas. E quando essa sua vaidade
quanto à inteligência, a capacidade que ele tem de resolver problemas, se refere à realidade, ele muitas vezes, sem perceber, como os 2 primeiros monges dessa parábola, se coloca em posição de alterar a ordem do real. E as ideologias modernas, elas têm em comum, a essência de todas elas é justamente essa tentação, a tentação de redesenhar o real, né? A tentação de simplesmente repensar, replanejar o que é, o que existe. Quando você faz isso, você está sucumbindo à maior das tentações, que é justamente tentando redesenhar o mundo, se colocando, portanto, numa posição de superioridade com relação ao mundo e se colocando fora da condição humana. Para que você repense a condição humana, você precisa se colocar numa posição de alteridade. Significa que, em vez de você reconhecer o que você é, você se coloca acima daquilo que todos nós vivemos e compartilhamos. E ao se colocar acima, você está manifestando ao mesmo tempo orgulho, soberba, vaidade, esses pecados cruéis que desorientam a nossa vida, tanto cotidiana quanto, evidentemente, quando nós apresentamos essas nossas propostas miraculosas para toda uma comunidade que está ao nosso redor. A gente se coloca como o arauto de um mundo novo. A gente se coloca como uma nova inteligência a respeito do real. E nós fazemos isso o tempo todo. Como os 2 monges da parábola, nós fazemos isso o tempo todo com a nossa própria vida. O tempo todo a gente pensa, e se? E se isso não tivesse acontecido? E se eu pudesse mudar isso no passado? É muito engraçado que a gente tem vários filmes, né, sobre viagem no tempo, e a gente tem na cultura científica moderna a obsessão pelas viagens no tempo. A obsessão pelas viagens no tempo manifesta essa tentação humana de querer chegar ao princípio e redesenhar o começo da história, ou mais, de sair da história para conseguir recriar a arquitetura da história, a arquitetura do tempo, né? Ou seja, recriar a própria realidade, né? Essa tentação, ela é incrivelmente bem descrita do ponto de vista histórico, do ponto de vista sociológico, na primeira parte desse livro aqui, A Mitologia Científica do Comunismo. O comunismo é a forma de milenarismo, é a forma de tentar reescrever a ordem do real mais popular e que causou mais impactos na nossa vida do século XIX para cá. Mas o comunismo se enraiza no pensamento iluminista, que por sua vez se enraiza em componentes milenaristas de séculos anteriores e também nesse sonho humano de querer estar além da história para redefini-la, que nos persegue bem de longe, tá? E aí em todo esse prelúdio ao livro, né? Antes de apresentar qual é a mitologia científica do comunismo, ele apresenta as raízes, assim, todos aqueles componentes da cultura profundamente enraizados, coisas de 10 séculos, 12, 15, que de alguma forma permitiram que tanto o comunismo fosse desenhado como ideal, né, daí a ideologia, quanto as pessoas se identificassem com esse desenho. Porque a questão é o seguinte, uma coisa é você explicar a mitologia científica do comunismo, outra coisa é explicar, mas por que as pessoas aderem? Então esse primeiro capítulo em especial mostra por que a aderência foi tão grande, né? E a gente tem uma grande passagem, eu gostei particularmente desse primeiro capítulo, porque é uma longa passagem por alguns dos tópicos muito enraizados na cultura e que são constituídos como primeira religião civil na Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que é a mãe de todas as revoluções e cujo herdeiro direto é Marx e o marxismo, tá? Então, é interessante. Agora, para você que quiser algo mais atual, para realmente perceber que nessa parábola a gente aprende tudo o que a gente tem para aprender, para não se deixar levar pelas ideologias políticas modernas,
Porque qual que é o problema das ideologias políticas modernas? Elas são enganadoras, né? Elas são enganadoras. Enganadoras com relação a nós. Mas nós todos somos modernos e temos uma maneira de pensar profundamente contaminada pela tentação de redesenhar a realidade, de redesenhar a marcha da vida humana no tempo, né? Ou de redesenhar a própria condição humana, as condições a partir das quais a vida de todos nós transcorre. Nós vivemos essa tentação. Esse é um dos componentes mais fortes da chamada cultura moderna. Isso se manifesta na cultura popular, isso se manifesta na alta cultura, em vários dos romances do Dostoiévski, que viveu isso de maneira muito intensa, e em outros literatos. Enfim, esse é um traço da cultura moderna. E se nós não entendemos a natureza e a essência desse traço, a gente não entende também por que nós estamos o tempo todo revisando as escolhas que nós fazemos nas nossas vidas, muitas vezes com base no que ela poderia ter sido. Isso não é o correto. O correto é você... Claro que a gente tem que repensar o tempo todo o que nós somos, mas com base naquilo que está em nossas mãos, né? O que realmente nos cabe? A única coisa que nos cabe é o presente, o que nós podemos fazer com ele. Quando a gente pensa assim, seja na nossa vida privada, seja politicamente, a gente vai pensar conforme a realidade, né? Existem vários professores, vários intelectuais, sacerdotes, que dizem que têm defendido, entre eles o padre José Eduardo, que tem defendido o seguinte: olha, o tomismo é uma espécie de vacina contra as loucuras modernas. Mas por quê? Bom, porque o Santo Tomás de Aquino foi um grande realista. Se você analisar as obras do Santo Tomás de Aquino, você vai perceber o profundo compromisso que ele exprime em tentar compreender o real. Em nenhum momento ele questiona o real, ele só busca compreendê-lo naquilo que ele é. Nesse sentido, ele mostra a mesma reverência pelo real que esse terceiro monge da parábola, ao dizer, peraí, ninguém pode mudar o que as coisas foram. Ninguém tem o poder de mudar o passado, então por que a gente vai discutir isso? Será que isso é uma questão relevante? Pois é, mas essa é a questão que tem tomado praticamente todo o debate político, né? Vocês encontram isso nessa obra recém-lançada da Vida Editorial, chamada O Livro Negro da Nova Esquerda. Nós temos o Livro Negro do Comunismo, uma obra importante que simplesmente lista e tipifica todos os horrores promovidos pelo comunismo tradicional. O problema é que o comunismo, ele sofre metamorfoses, justamente porque ele é uma cultura, né? Justamente porque ele é uma cultura, ele tem uma mitologia, ele é provido de uma mitologia própria. Essa mitologia, ela evidentemente vai alterando os tópicos, né? As grandes figuras centrais, ela própria vai se submetendo a revisões, mas a gente sempre tem uma mitologia de fundo que permanece, que persiste. E a essência dessa mitologia de fundo é justamente a tentação do e se fosse dessa forma? E se eu se eu pudesse mudar aquilo que eu sou? Né? Toda essa história da chamada teoria de gênero é isso. Né? Tá, e se eu tivesse nascido aquilo que eu acho que eu devo ser? É isso. E nesse livro novo na Nova Esquerda, o que é que se examina, sobretudo, a ideologia de gênero ou a subversão cultural? Tá? Aqui a gente tem justamente um exame de todas as tristezas, desgraças, etc., que podem ser derivadas dessa tentação fundamental, que nos permite entender a essência de todas as ideologias, tá? Tem um outro livro ainda que eu vou deixar aqui na descrição, para quem quiser meditar, pensar nesta parábola, com subsídios históricos concretos que dizem respeito à nossa vida e o que nós temos feito de nós, cedendo aí a essa tentação. É também um outro livro que saiu pela Vida Editorial chamado Agenda Soros. E não é nem porque se refere ao Soros, é porque se refere a uma agenda. Esse é um típico homem que tem o comportamento ali dos primeiros monges, né? Isso é ter uma agenda.
Quando você tem uma agenda muito bem definida, você tem, a tal ponto você se rende à tentação de alterar o que poderia ter sido, ou de se colocar como o homem que dirá o que deverá ser, né? No caso dos Soros, é muito mais se colocar no lugar da providência, que você mobiliza todos os recursos materiais de que você dispõe para promover uma situação que você considera providencial. Evidentemente, isso também dá em uma série de confusões, e essas confusões são descritas aqui, tá bom? Enfim, o mais importante é que você reflita o quanto essa parábola não está presente na sua maneira de viver, o quanto ela não prejudica a sua própria vida, o quanto ela não te prende a ressentimentos, a remorsos, a rancores e a uma vida de agrura, né? E, claro, se você quiser pensá-la politicamente, vale a pena dar uma olhada nesses 3 livros que eu deixo aqui na descrição, com links para você comprar, tanto na Amazon quanto na minha livraria, onde você preferir. Uma vez que, mesmo quando nós somos conscienciosos como terceiro monge e procuramos combater essa tentação dentro de nós, nem todas as pessoas farão isso, né? Se na parábola dos 3 monges, 2 cederam e 1 se manteve firme, pode ter certeza que na nossa vida em sociedade, a quantidade das pessoas inclinadas a cair nessa tentação é elevada, de forma que nós sempre vamos ter que conviver com os desdobramentos dessa tentação ter sido abraçada por pessoas que estão aqui no tempo, conosco, vivendo conosco ao mesmo tempo e agindo de forma a fazer valer essa tentação a qual elas cederam, tá? A gente vai ter que conviver com isso. Então é bom que a gente compreenda também no tempo. Não, a parábola nos dá uma visão universal. Aqui, nesses 3 livros, nós temos as provas de como isso nos afeta no particular. E por último, para você que gostaria de ter uma visão ampla de como o pensamento filosófico moderno acaba fundamentando justamente também, é evidente, as ideologias políticas que surgem nesse momento da história que nós vivemos, eu tenho um curso, você que é meu aluno, dá uma olhada na minha plataforma, eu tenho um curso chamado Iluminismo e Revolução Francesa, em que eu faço esse longo trajeto. Eu começo lá em Montaigne, Francis Bacon, passo por todos os grandes filósofos do século XVII, para explicar. Na verdade, eu começo lá na navalha de Ockham, para terminar na lâmina da guilhotina, né? Se você se interessar também, vou deixar os links para você verificar todas as referências teóricas que me permitem chegar às conclusões que eu cheguei aqui nesse vídeo. Esse vídeo é simples, porque eu só estou procurando expor essa essência com base numa parábola. Mas você que deseja entender isso filosoficamente, historicamente, com fontes primárias, você pode também dar uma olhada no meu curso Iluminismo e Revolução Francesa, que ali, esse longo trajeto é esmiuçado. Era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Obrigada pela companhia e até a próxima.